Graça e paz, irmãos. Uma excelente e abençoada noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele nos sustentou, nos deu a graça de mais um dia. Glorificado, exaltado seja o nome dEle. É só Ele que pode fazer isso por nós. Ninguém mais consegue. Ele tem o dom de te dar e de tirar a vida. Mas a gente tem que ter o dom da plenitude de viver entre nosso nascer e nosso morrer. Fazemos o melhor nessa terra. Amém? Abra comigo em Eclesiastes 12. Conselhos diante da brevidade humana. Hoje a gente vai falar tanto da brevidade que eu comecei falando dela. Enquanto vocês procuram para me acompanhar, que Deus possa estar presente na vida de cada um, possa estar presente na minha vida também, fazendo aquilo que é benéfico à situação de sermos e estarmos na direção de Cristo. Amém? E começa assim. Vamos começar o que a palavra do Senhor nos diz. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenhas neles contentamento. Então, aqui já fala começa pela mocidade, que a mocidade se lembre do Senhor, do nosso Criador, na mocidade. Mas quando a gente é novo, muitos de nós, quando está na mocidade, a gente quer o quê? Viver. Viver aqui, entre aspas, que é o quê? Aproveitar tudo que a gente pode aproveitar. E sendo que o mais proveitoso aqui seria dedicar a vida e o tempo ao Senhor Deus. Porém, a gente se esquece disso. E aí, quando chegam os dias maus, que a gente vai procurar. Então, fala assim, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho mais contentamento. A felicidade já não me faz, não me surpreende, eu já não tenho muito o que fazer. Antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos quando olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se encurvarem. Então, ele descreve uma cena de quê? Que a gente vai começar a ter situações em que o sol se escurecerá, a lua, a luz, estrela, e tornará a vir as nuvens mesmo depois da chuva. No dia do que os soldados, né, tremerem os guardas, né, os homens fortes, no dia que a gente verificar e entender que o Senhor Deus, Ele manifesta tudo quando Ele quer, a hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Então, a gente vai começando a se fechar. E vamos olhar, tirando a pandemia, né? Lógico. Quando a gente vai ficando mais velha, a gente não fala que a gente vai ficando mais isolado, mais quietinho. Então, é isso que o Senhor está falando aqui. Vai chegar um tempo em que nem olhar pela janela os olhos conseguirão, porque se escurecerão. Então, hoje, né, nós temos esse aqui, né, que é o óculos que ajuda a gente a enxergar mais longe. Porém, na época, na medicina não tinha isso. Então, olhar, às vezes eu tenho, né, para perto. Então, tudo que eu leio aqui para perto tá embaçado. Mas olhar para longe, não.
porém eu poderia olhar para longe e ver tudo embaçado. Porque com a idade, certamente eu vou ter dificuldade de enxergar longe. Se eu já tenho para perto, imagina para longe. Então, o Senhor já nos prepara que a gente venha glorificar e lembrar do Senhor desde a mocidade, desde os tempos que a gente pode louvar o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, né? Porque a juventude, ela é vigorosa, ela é o início onde que a gente está ali a todo a vapor, a todo tempo, a todo contento. Como também, no 5, como também quando temerem o que é alto e houver medo das ruas e florescer a moedeira e o gafanhoto for um peso e acabar o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Então o Senhor já fala, né, que a gente vai envelhecendo de forma contínua. E aí, com isso, a gente vai perdendo certas coisas que Ele nos concedeu. A visão, a gente já vai ficando mais quieto, a gente vai fechando, vai se isolando mais. Antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, aqui ele fala da nossa morte. Então, que a gente lembre de, mesmo na mocidade, mesmo antes que venham os dias maus, que a gente lembra do nosso Criador, porque vai chegar um momento que do pó que a gente foi feito, do pó a gente voltará. E o pó volte à terra como era. A gente era pó e voltará a ser pó. O Espírito volte a Deus que o deu. O Espírito que habita em nós, ele voltará para Deus. Até que se chegue o juízo e ali a gente vai ver para onde que a gente vai. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Tudo nosso que não é para exaltar o Senhor é puramente vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E atento esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Ele está falando de Salomão, né? Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Então, ele fala que né, o pregador, ele achou, né, procurou ensinar ao povo, passar a sabedoria. E compôs muitos provérbios, foi feito por Salomão. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu com retidão palavras de verdade. Apesar das palavras que ele tentou ser agradável, lógico, algumas são sim bem diretas, bem diretivas. Então, o Senhor, ele não é meio termo. Apesar do Salomão tentar agradar, ele teve que fazer o quê? Teve que se escrever com retidão as palavras da verdade. E ele fala que as palavras dos sábios são como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que não foram dadas pelo único pastor que vai vir. Nessa época era Deus, e o único pastor nosso hoje é Jesus, né? Porque eles são 3 em 1, então se são 3 em 1, então tanto Jesus como Deus, como o Espírito Santo, eles se completam e se tornam um bom pastor.
E demais disso, filho meu, presta atenção. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Vou repetir. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Porque Deus há de trazer a juízo na hora do julgamento toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, o principal aqui é que a gente precisa sair do nosso eu, tirar a vaidade, que tudo é vaidade, e é guardar os mandamentos, porque isso é dever de todo humano. Amém? É uma palavra pesada, mas é uma palavra bem real. Amém? Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Insta. Faça o vídeo do Senhor Jesus, compartilhe e faça, seja a boca de Deus na terra. Se amanhã Deus me permitir, estarei aqui com mais uma palavra rema. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Uma noite de paz. Shalom, Adonai.